Sejam bem-vindos todos a mais um vídeo do canal Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo, quero conduzi-los para o último estudo de 2 Reis, capítulos 21 a 25. Vamos juntos? Iniciando, portanto, com os capítulos. E vocês vão perceber que o final de 2 Reis vai combinar e casar muito bem com 2 Crônicas, final de 2 Crônicas, porque em 2 Crônicas, como nós já estudamos, o destaque está em Judá e nos reis de Judá. E no final de 2 Reis, nós não estamos mais focando em Israel, porque Israel já caiu para a Síria, mas focando no reino de Judá. Por isso que eu vou apenas citar aqui os títulos e fazer um breve resumo, e nós já vamos passar para os próximos capítulos, porque assim ganhamos tempo e porque não repetimos aquilo que já vimos. Caso você não tenha assistido o estudo de 2 Crônicas, fica também um incentivo de fazê-lo, porque lá as informações vão estar então um pouco mais detalhadas. Mas por aqui você também vai conseguir entender, né? Eu não vou explanar tanto, mas nós vamos brevemente, de uma forma resumida, dizer o que aconteceu. Então, no capítulo 21, nós temos o reinado de Manassés de Judá e o reinado de Amon de Judá. Basicamente, né, como um resumo, Manassés foi para Judá o que o rei Acabe havia sido para Israel. Ele reinou 55 anos, parte do tempo como corregente, levou Judá ao fundo do poço, uma degradação pior que a dos povos cananeus que os israelitas haviam destruído. Os profetas declaram o inevitável juízo de Deus e Jerusalém teria o mesmo destino de Samaria. É interessante que lá em 2 Crônicas 33 há um registro de uma mudança completa de atitude antes do final da vida de Manassés, mas o estrago já havia sido realmente feito. Quanto ao reinado de Amon de Judá, Amon foi um outro rei mau e depois de reinar durante apenas 2 anos foi assassinado por seus próprios oficiais. O capítulo 21, sem grandes novidades em relação a 2 Crônicas. Já partimos então para o capítulo 22. O capítulo 22 tem como destaques o reinado de Josias de Judá. O rei repara o templo. Hilquias acha o livro da lei e Josias manda consultar a profetisa Hulda. E mais uma vez, no capítulo 22, nós não temos grandes novidades em relação a 2 Crônicas, mas podemos, em rápidas pinceladas, trazer um resumo que Josias ele não vai perder tempo e vai tratar de agir de acordo com a mensagem de Deus por intermédio da profetisa Hulda. A leitura pública da lei de Deus foi seguida pela renovação da aliança com Deus. Então veio uma purificação dos lugares públicos com a remoção dos objetos associados à adoração pagã. Josias vai ser um bom rei, ele vai procurar purificar Judá. E a limpeza se estendeu além de Judá até o antigo território israelita. A festa da Páscoa, que havia sido negligenciada, também vai ocorrer dessa forma. Mas antes, isso aqui já é no capítulo, esses são os destaques para o capítulo 23, né, que eu estou falando. Mas o 22, Josias reinou
31 anos, é o que vai dizer lá. Então ele reinou bastante, mas ele começou muito cedo, né? O autor o descreve como o melhor dos reis de Judá e um homem leal a Deus e suas leis, que promoveu uma profunda reforma religiosa. Um livro da lei, provavelmente uma cópia de Deuteronômio, foi encontrado durante a restauração do templo. Como teria ele se perdido dentro do próprio templo, não sabemos. A sua leitura revelou que a nação havia quebrado a aliança com Deus, incorrendo nas sanções previstas em lei para tal deslealdade. Mas a fidelidade do rei foi levada em consideração. E aí sim, nós teremos o destaque para a profetisa Hulda, e Josias não vai perder tempo e tratar de agir de acordo com a mensagem dela. Esse é o capítulo 22, e aí sim passamos ao capítulo 23, onde Josias vai renovar a aliança. Nós teremos a reforma religiosa feita por Josias, aí sim a celebração da Páscoa, a piedade de Josias e a morte de Josias. E o capítulo 23, ainda trazemos o reinado de Joacás de Judá e o reinado de Joaquim de Judá. Perceba que eu não coloquei aí o texto de 2 Reis de propósito. Eu coloquei de fato de 2 Crônicas, porque nós estamos realmente passando, né? Passando por estes capítulos, já que já vimos lá em 2 Crônicas. Mas, mais uma vez retomando, né, que Josias vai purificar os locais públicos, ele vai estender essa limpeza além de Judá até o antigo território israelita. Então essa vai ser a reforma religiosa feita por Josias. É interessante, né, que tem até a imagem aí, que lá no versículo 7, ele destruiu as dependências dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste da deusa Azerá. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá e profanou os lugares altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Gebá até Berseba. Derrubou os altares das portas que estavam à entrada do portão de Josué, governador da cidade, que ficavam à esquerda de quem entrava por ela. E lá no versículo 6 vai dizer: também tirou da casa do Senhor o poste da deusa Azerá, que levou para fora de Jerusalém, até o vale do Cedron, onde o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo simples. Vai ter uma conotação até um tanto quanto cadavérica, mórbida aí, nessa purificação de Josias, mas essa purificação vai ocorrer até que possa ser feita a celebração da Páscoa. E a festa da Páscoa havia sido negligenciada, lembram? E ela voltou a ser celebrada. E outras práticas proibidas foram eliminadas. E aí nós temos acesso a um texto que só vai ter em 2 Reis. E por isso nós vamos fazer a leitura na íntegra. 2 Reis 23, versículos 24 a 27, onde o destaque será a piedade de Josias. Josias também eliminou os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Hilquias havia achado na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. No entanto, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira que se acendeu contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. O Senhor disse: removerei da minha presença também Judá, como removi Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo do qual eu disse: o meu nome estará ali. Então o reinado de Josias vai ser um reinado muito próspero, muito purificante, digamos assim. Vai ser o último oásis no deserto, porque depois dele
é tiro, porrada e bomba. Então, temos a morte de Josias. O julgamento de Deus, basicamente, havia sido adiado, mas não revertido. O coração do povo não mudou com as reformas do rei. Josias morreu num conflito fútil com o faraó Neco, que passava pela região para se juntar às forças da Síria, depois que Nínive, capital da Síria, havia sido tomada pela Babilônia, a potência emergente daquela época. Então é sempre importante a gente lembrar, né, a ordem dos acontecimentos. Israel cai, o reino do norte cai para os assírios, no ano de 722 a.C. Mas Judá vai resistir. O reino do sul não vai cair para os assírios. E os babilônios vão surgir como a grande potência, e eles vão conquistar os assírios. Portanto, o território do norte de Israel vai passar a pertencer aos babilônios, até que Judá vai cair no ano de 586 a.C., exatamente para os babilônios. Depois ainda terá essa menção aí ao reinado de Joacás e Jeoaquim. Tanto o reinado de Joacás quanto de Jeoaquim serão reinados ruins, porque eles farão coisas ruins aos olhos do Senhor. E chegamos ao capítulo 24, onde nós temos como destaque ainda o reinado de Joaquim. Então, aí é aquela confusão de Joaquim, Joacás, né? Antes teve Joacás, Joaquim, e aí, né, depois de tanto Joaquim, Nabucodonosor surge para acabar com a brincadeira, né? Nabucodonosor vai levar cativa a nobreza de Jerusalém e o reinado de Zedequias de Judá, que não vai ser um reinado, né? Vai ser um mero detalhe diante do poderio babilônico. E trazendo assim como um mero resumo, né? Dos reinados de Joaquim, Joacás, Joaquim, até a queda. Joacás foi o filho de Josias, foi um rei mau, reinou só 3 meses, e depois foi deportado para o Egito por Neco, né? Esse rei aqui, o Joacás. E depois vem e surge Joaquim. Eliaquim, filho de Josias, cujo nome foi mudado para Joaquim, como sinal de sua sujeição, foi colocado no trono por faraó Neco e reinou 11 anos. E a princípio, sujeito ao Egito, Joaquim sujeitou-se à Babilônia depois do Egito ser derrotado em Carquemes em 605. Judá continuou sendo vassala de Nabucodonosor durante 3 anos, mas depois aliou-se de novo ao Egito. E isto resultou em mais ataques dos babilônios e repetidas advertências do profeta Jeremias. Se lá no final do reino de Israel, um grande profeta, proeminente profeta será Isaías, aqui no final de Judá, um grande profeta, proeminente profeta será Jeremias. Então nós percebemos que vai ter vários ataques dos babilônios e repetidas advertências do profeta Jeremias. E o reinado de Joaquim de Judá, filho de Joaquim, reinou só 3 meses antes de ser deposto por Nabucodonosor. Em 597 ele foi levado à Babilônia, juntamente com os tesouros de Jerusalém e todos os líderes de Judá. O profeta Jeremias pronunciou o juízo de Deus sobre Joaquim. E destaque ali para o ponto em que Nabucodonosor leva cativa a nobreza de Jerusalém. Faço questão de fazer essa leitura na íntegra, até porque só aparece aqui em 2 Reis 24, 10 a 17. Diz assim: Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram a Jerusalém e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos a sitiavam.
Então Joaquim, rei de Judá, acompanhado de sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais, se entregou ao rei da Babilônia, e o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do palácio real. E conforme o Senhor tinha dito, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo do Senhor. Nabucodonosor levou cativo a toda Jerusalém, bem como todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, a não ser o povo pobre da terra. Levou cativos de Jerusalém para a Babilônia o rei Joaquim, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais e os homens principais da terra. O rei da Babilônia levou cativos para a Babilônia todos os homens valentes, em número de 7.000, e ainda 1.000 artífices e ferreiros, todos eles treinados para a guerra. O rei da Babilônia constituiu o rei em lugar de Joaquim, o tio paterno deste, Matanias, e mudou o nome dele para Zedequias. Portanto, continuou tendo um rei em Judá, mas um rei colocado pelo próprio Nabucodonosor, para piorar a situação, que até mesmo mudou o nome desse rei. Toda a riqueza de Salomão foi levada, que Salomão, na verdade, ele foi um dos responsáveis, mas era a riqueza do templo e a riqueza de Deus. Então nós teremos, de fato, neste reinado de Zedequias, a queda de Jerusalém. E podemos destacar nessa queda de Jerusalém que esse novo rei, ele foi um fantoche, mas ele também se rebelou. E Jerusalém foi submetida a um terrível sítio que durou 18 meses. Zedequias tentou fugir para o sul, mas foi capturado e levado para a Babilônia. A cidade caiu nas mãos do exército babilônio, sendo pilhada e completamente destruída. Todos, exceto os mais pobres, que ficaram sob a autoridade do governador Gedalias, foram levados para o exílio. Mas Gedalias foi, depois disso, assassinado. E o povo fugiu para o Egito para escapar da inevitável ira dos babilônios, levando consigo o profeta Jeremias, que nós ainda vamos estudar. Então, segundo Reis 25, 27 a 30, traz um vislumbre da esperança sobre o novo rei da Babilônia. 35 anos depois, Joaquim, o rei deposto de Judá, foi solto da prisão e tratado com bondade. E assim nós temos a conclusão do livro de 2 Reis. É interessante que nós temos o registro babilônico da queda em Jerusalém em março de 597 antes de Cristo. E a conquista de Jerusalém é descrita assim numa tabuinha babilônica. No 7º ano, no mês de Quisleu, o rei babilônico reuniu suas tropas e, tendo marchado para a terra de Hati, sitiou a cidade de Judá, e no 2º dia do mês de Adar tomou a cidade e capturou o rei. Ele nomeou então um rei de sua escolha, recebeu seu pesado tributo e os enviou à Babilônia. E sim, isso está registrado em museu, essa tabuinha, ela de fato existe, e isso tudo está registrado. Para quem tem dúvidas sobre a Bíblia, o rei Nabucodonosor existiu, a conquista de Jerusalém foi realizada, e tudo isso está documentado e também está na Bíblia. E um outro fator interessante e curioso é a questão da arca perdida. E eu leio aqui este artigo que está no Manual Bíblico da SBB, assim como esse registro babilônico da queda em Jerusalém. E diz assim: a Arca da Aliança era uma caixa de madeira folheada a ouro. Vocês sabem, né, que era feita para conter as 2 tábuas da lei que Moisés havia trazido do alto do Monte Sinai. Ela era mantida no santuário mais interior, no lugar santíssimo do tabernáculo e depois do templo. E assim os termos da aliança, a lei, eram conservados no lugar sagrado.
a exemplo do que acontecia com os termos de um tratado feito entre líderes humanos. A tampa da arca, também folheada a ouro, era conhecida como propiciatório, e no dia da expiação, o sangue do sacrifício era derramado sobre ela, para simbolizar o arrependimento de Israel pelos pecados cometidos no ano anterior. E desta forma, o castigo que o povo merecia por desobedecer à lei de Deus era transferido para o animal. A arca era também considerada o escabelo dos pés de Deus, ou seja, o lugar onde ele se encontrava com aqueles que o serviam. Era carregada diante do povo quando este se deslocava como sinal da presença de Deus. Depois da época de Jeremias, a arca desapareceu. É provável que soldados babilônios a destruíram quando saquearam o templo em 586 a.C. Não havia nenhuma arca nos templos posteriores, os templos de Zorobabel e de Herodes em Jerusalém. Mas é assim que surgem as lendas. A tradição judaica diz que Jeremias a escondeu numa caverna no Monte Nebo, ou que o rei Josias a escondeu numa caverna que fica no subsolo de Jerusalém. Segundo uma lenda etíope, o filho de Salomão com a rainha de Sabá a teria levado para a Etiópia, onde supostamente estaria escondida numa igreja em Aksum. Os cristãos etíopes, em suas procissões, carregam caixas contendo tábuas com os 10 mandamentos. Mas estes e outros elementos judaicos em seus costumes são de origem mais recente. Então a gente percebe que a Arca da Aliança vai sumir no cativeiro babilônico. De que forma? Para onde ela foi parar? Se ela foi destruída? Se ela foi escondida? Ninguém sabe. E mais uma vez, este é um dos mistérios de Deus. Coisas que poderiam gerar, quem sabe assim, uma grande adoração, procissão, uma dedicação do povo àquele objeto, Deus retira. Deus faz questão de que suma, para que de fato não exista idolatria a um objeto. Percebemos então que o livro de 2 Reis termina da forma mais trágica possível. E parece que nós não temos esperança de que o reino de Israel retornará. E a partir de amanhã nós estaremos estudando os livros dos profetas, onde nós veremos pesadas palavras de condenação e juízo, mas também teremos palavras doces e consoladoras de esperança. E aí nós vamos falar um pouco melhor a respeito dos profetas no vídeo de amanhã, que vai ter um vídeo introdutório sobre os profetas. Mas apenas retomando aqui tudo isso que já foi dito nos estudos de 2 Reis, especialmente neste final, nós vamos perceber que é ladeira abaixo por conta das práticas dos reis e do povo de Israel e depois de Judá. Mas a gente normalmente vai ler estes textos muito distante. E eu estou aqui vivendo cerca de 2.500 anos, 2.600 anos depois. Eu estou no Brasil, não estou em Israel. Eu não faço mais parte do povo do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento, sou cristão. Mas eu tenho muito a ver com este livro, com este final trágico, porque o mesmo pecado que habitava naquele povo habita em mim. Não há diferença. Da mesma forma que eles foram ao declínio e à ruína completa, nós também podemos ir. Da mesma forma que eles foram para o cativeiro assírio, o reino do norte, e o cativeiro babilônico, o reino do sul, nós também podemos ir para um cativeiro, ou podemos viver em um cativeiro, por conta dos nossos pecados que nos aprisionam, que nos escravizam. Por isso, precisamos nos atentar. Deus não deixou estes livros como um mero registro histórico, mas como livros que nós precisamos ler e reler e compreender que podemos ter o mesmo destino trágico de muitos daqueles israelitas.
Mas a esperança existe. Os profetas foram chamados para isso, para levar palavras de condenação e juízo, mas também palavras de esperança. E já fica aqui este incentivo. Nós iremos iniciar amanhã um novo período, um novo gênero literário no estudo do Antigo Testamento, que é o estudo dos profetas. Eu espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano, e amanhã retornaremos. Fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.